E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal Boca do Inferno. Eu sou Marcelo Marque, estou aqui com a Gabi Santos, com o Renato Droguet, aquele triozinho de sempre. Cada vez aqui com um tema diferente, legal. E hoje a gente vai falar de uma coisa que está sempre presente aí na vida de quem gosta de terror. E não só nas nossas, né? Mas acho que desde da época dos nossos avós, que são os monstros da Universal. Os monstros da Universal, que daqui a pouquinho a gente já vai falar um pouquinho do que se trata, esses monstros famosos, né? Como Drácula, a criatura de Frankenstein, o Homem Invisível, eles estão sempre aí recebendo releituras. Vira e mexe está saindo algum filme novo que revisita esses monstros aí que já são tão clássicos, né? Uma enxurrada de parques de diversões. A gente na Universal está com uma área exclusiva desses monstros. Vai ter agora um parque na Romênia ali, em homenagem ao Drácula, que é o Drácula Land. Então eles estão realmente aqui na cultura pop o tempo inteiro, né? Que legal, é. Então, eles foram para várias mídias, né? E agora até parques de diversões. E esse termo, né, monstro da Universal, ele foi se consolidando ali com o tempo, porque o estúdio Universal era o que mais investia no terror nos anos 30 ali, né? Então a gente pode colocar como ponto zero o filme do Drácula, de 1931, e o filme do Frankenstein, também no mesmo ano, né? E que deu o pontapé aí para toda essa onda de grandes monstros, porque eles foram enormes sucessos e são filmes dos mais clássicos, né, que a gente tem aí na história do terror. E aí a gente vai ter o Homem Invisível, a gente vai ter a Múmia, a gente vai ter o Lobisomem, a Noiva de Frankenstein, né? O Monstro da Lagoa Negra, que já vem um pouquinho mais para frente, nos anos 50. E essas criaturas, elas foram tendo releituras, né? E virou realmente um universo compartilhado, assim, porque os monstros começaram a fazer participações nos filmes uns dos outros, né? Essa coisa de crossovers que a gente vê hoje com Marvel, com DC, já vem desde essa época, né? A Universal começou a fazer seus monstros se encontrarem ali em grandes batalhas. E hoje a gente vai trazer uma lista aqui de releituras recentes desses monstros. Então a gente separou alguns filmes aqui que dão um novo olhar para essas criaturas, né? Tirando elas daquela coisa gótica, do castelo, né? Que era mais a praia dessas criaturas, e trazendo para uma linguagem mais contemporânea. Então, vamos lá, gente? Falar um Bom, pouquinho Marcelo, antes da gente dessas passar pela questões. lista, a que critério você atribui o fato de que esses personagens eles são tão famosos que mesmo quem não gosta de filme de terror conhece o Drácula, por exemplo? Não tem ninguém que não conheça o Drácula, mesmo sem nunca ter assistido um filme do Drácula. Você acredita que são duas perguntas, né? Primeiro, ao que deve eles serem tão famosos e será que é porque eles são tão famosos que o cinema sempre está voltando para eles? No caso do Drácula e do Frankenstein, a gente tem que lembrar que eles vêm da literatura, né? Acho que a maioria, né, boa parte aqui desses monstros da Universal vem da literatura. Então, o próprio Homem Invisível também, né? E então já é uma coisa que estava sendo cristalizada ali no inconsciente coletivo. São livros do século XIX, né? Então, livros com mais de 100 anos aí. Uh, e quando eles ganham as telas, eles vêm. Eu acho que talvez isso tenha ajudado muito, né? Eles vêm num período ali que anos 30 e depois começa a Segunda Guerra. Parece que eles, de certa forma, antecipam aquele terror real que estava por vir, né? Tanto que quando está rolando a Segunda Guerra Mundial, o terror entra em baixa, né? Porque as pessoas já estão tendo muito terror já na vida real delas, né? Mas mesmo assim, a Universal ela nunca deixou esses filmes, esses monstros fora da tela, porque quando começou a TV, esses filmes foram para a TV e viraram grandes sucessos ali naqueles programas americanos, né? Que geralmente tinha ali um apresentador, né? Tipo a nossa Elvira, né? Que a gente
tem assim como imagem, né, desse tipo de apresentador de filme de terror, assim. Então eles tiveram uma sobrevida enorme na TV. Então eles nunca saíram ali do radar das pessoas, né? E eu acho que essas releituras também vão sempre aproximando eles de públicos mais contemporâneos. Então talvez seja essa conjunção de fatores para eles terem ficado tão marcados ali na nossa cabeça, né? Eu lembro da minha mãe, assim, falando que ela tinha medo de filme do Drácula, sabe? De dela ter Uhum. assistido quando ela era adolescente. Então, uma coisa assim que você fala, caramba, né? Minha mãe viu isso no cinema e ela tinha medo, né? Então, acho que é uma coisa que vai sendo passada de pai para filho também. É tipo Superman, né? Batman, todo mundo conhece esses personagens. Eles estão aí desde os anos 30 e com várias releituras, e o pai passa para o filho, né? E eles acabam fazendo parte da nossa vida, né? E a gente tem releituras mais cômicas, mais infantis, ou seja, é um case de sucesso, né? Tudo que esses universos cinematográficos querem é ter uma longevidade desse tipo, né? Estarem aí até hoje, embora a gente passou por umas tentativas meio frustradas, né, de criar um universo compartilhado aí, o famoso, né, o famigerado, digamos assim, Dark Universe, que começou com o filme da Múmia, com Tom Cruise, e que Na foi verdade, projetado, né? Uhum. na verdade, começou com Drácula, a história não contada, né? É verdade, que é Foi um fracasso um de crítica e e que conta ali o jogaram Drácula pré ele virar vampiro, né? E já não fora. deu certo, mas daí eles foram com tudo, né? Nessa coisa do universo compartilhado, porque a Múmia foi pensado para ser isso, né? Para ser uma introdução ali de uma E espécie de Vingadores do terror, com o Russell Crowe ali como tipo um Nick Fury da Universal, né? E o filme foi um fracasso e aí esse universo morreu na praia. Então E tinham vários filmes engatilhados para virem depois desse e caíram muita por terra. coisa, né? Eu acho E que uma até assim, curiosidade, tinha umas propostas legais, né? Mas, enfim. assim, eu acho ele péssimo, assim. Eu acho que o Drácula ainda salva mais do que a múmia do Tom Cruise, assim. Mas eu acho que é muito curioso e engraçado que eles tiraram ali o Drácula porque foi um fracasso ali de crítica. Então eles falaram, vamos fazer um reiniciar aqui o Dark Universe, vamos começar com a múmia, né? Tem o Tom Cruise, então a gente vai agora decolar aqui com essa estratégia, e o filme foi pior ainda, assim, tanto de bilheteria quanto de crítica. Gente, se nem Tom Cruise salva é porque o negócio tava Bem, mal mesmo. Parece a Mas eu acho que trajetória de foi bom Halloween, né? porque. Não faz Hã? lembrar não as trajetórias de Halloween e tenta continuar, vamos começar de novo, vamos lá. É uma das franquias de terror que eu mais penso em reboots, assim, reinícios da própria saga, porque ela tinha desandado completamente a Halloween. Cronologias complexas, né? Complexas. a gente tem agora a Kevin Williamson, né? Tá aí à frente aí de uma série com os monstros da Universal, que ele está pensando aí, estão chamando de The Vampire Diaries, né? Mais adulto. Então, assim, não sei o que esperar dessa série. Trazer ali os monstros numa realidade talvez ali com romance, enfim. Não, realmente eu não sei o que esperar, mas estou curiosa. Irei assistir, mas, enfim, não espero muita coisa. O bom desse Dark Universe ter ido por água abaixo é que eu acho que ele abriu espaço para que uma gama maior de diretores tenha vindo com ideias novas, legais e mais variadas, né? Sem ter esse compromisso de ficar tudo amarrado dentro de um universo só. Então, a gente até tem alguns filmes aqui dessa lista que vieram pós-fracasso do Dark Universe. Eu acho que querem espremer, assim como a Hammer espremeu muito esse suco, essa laranja ali para fazer muito suco. Eu acho que vão continuar, assim, são, como o Renato trouxe, são monstros ali muito populares, então é impossível eles serem abandonados, deixados de escanteio. A gente sempre vai ter releitura desses filmes, mas a gente vai continuar vendo, eu acho que eternamente aí. Eu acho que meus netos, meus bisnetos vão continuar conhecendo os monstros clássicos aí que a gente conhece. A Gabi citou, né, a Hammer, que é esse estúdio britânico, que dos anos 50 para os anos 60, e até ali começo dos anos 70 eles fizeram
releituras, né? Tanto tem uma série de filmes, né? De longas do Drácula, depois do Frankenstein, da Múmia, né? Boa parte deles com o Christopher Lee, principalmente o Peter Cushing no elenco, e são muito legais, assim, vale muito a pena serem vistos, né? Para quem quer ver uma releitura ali do mais ou menos dos anos 50 para um estúdio britânico, vale a pena também. Então a gente pode puxar a nossa listinha agora, a gente selecionou 5 filmes aqui, cada um de uma criatura diferente, né? De um monstro diferente. Bom, já que o Drácula é o primeiro ali dos monstros da Universal, acho que a gente pode começar com uma dica de Drácula, então, né? Gabi quer falar um pouquinho dessa versão de Drácula? Sim. A gente trouxe aqui o Drácula do Radu Jude. Ele fala bastante ali sobre... Assim, é um filme muito fora da casinha, mas muito divertido. Tem um humor bastante ácido, ele fala sobre IA, e ele é um cineasta ali que usa a IA para recriar um filme do Drácula. Então, é um filme realmente, assim, nonsense, mas de um jeito muito, muito legal. E é um filme que também tem uma crítica política, muito sobre como o Ocidente consome o Drácula e a cultura ali do leste europeu. Então, eu acho que é um filme bem legal aí dos últimos anos de Drácula. Inclusive, ele, em breve aí, ele tem um Frankenstein que ele está pré-produção ainda, né? Está bem inicial ali o projeto, com o Sebastian Stan, que também vai se passar na Romênia e vai falar sobre as prisões que a CIA mantinha na Romênia para torturar presos ali. Então, ele vai trazer um pouco dessa história ali do Frankenstein junto com a história real. Então, é bem legal. O cinema dele é bem divertido porque ele traz essas figuras, esses monstros clássicos e mescla com os sistemas atuais que a gente discute o tempo todo, como a IA ali em Drácula. E é um filme de 2025, né? Ele é bem recente e legal. É um diretor romeno, né? Um cara que é da terra do Conde Drácula. Então ele tem lugar de fala aí, né? Com certeza. Depois a gente tem o Frankenstein, né? Que saiu em 1931 também. Então vamos aí para uma dica de filme que tem a ver com o universo do Frankenstein, que é o Lisa Frankenstein, que é de 2024, né? 24, É um filme dirigido pela Zelda Williams e com roteiro da Diablo Cody, que é uma roteirista muito querida aqui pela gente, eu acho, né? E é um filme bem Diablo Cody mesmo, assim, né? O roteiro é bem dela, a gente, quando assiste o filme, a gente já associa a ela. É um filme que tem uma estética muito legal, tem uma trilha sonora muito legal, e é um filme também bem divertido, assim, uma releitura bem legal de Frankenstein, assim. Eu acho que a gente teve aí uma leva de releituras de Frankenstein, eu acho que talvez seja um monstro aí que foi mais revisitado aí nos últimos anos, Sim. mas eu acho que esse filme traz uma visão diferente e divertida ali, que foge um pouquinho do óbvio. Sim, eu acho que ele porque é como se fosse aquele bolinho gostoso de padaria, sabe? Quando você tá aquela vontade de assistir uma coisa. Ah, vou Sim, me divertir, você tá pra me divertir, né? Aí você fica naquela coisa. É um terror gótico, aí é um romancezinho dark, é uma sátira de escola, assim, é muito divertido pensando nessa ótica, assim, como você mesmo falou. Ele é levemente delicioso. e é legal, ele faz essa inversão, né? Que é uma garota fazendo uma criatura, né? Uhum. E não, por exemplo, a Noiva de Frankenstein, que é um cara fazendo uma criatura feminina. Então, acho Uhum. que é legal que tem essa reversão de expectativa aí. E é um filme que, assim, né? Acho que poderia até ter feito mais sucesso do que fez, né? Eu acho, né, não sei, parece que muita gente não conhece, assim, mas vale muito a pena ser visto. Inclusive, tem a Catherine Newton no elenco, que está aí no nosso último vídeo, que foi o vídeo sobre as Scream Queens da atualidade, né? E ela tá ali como protagonista desse filme. Depois a gente teve O Homem Invisível, né, em 1933, então ele vem assim um pouquinho depois do filme do Drácula, do filme do Frankenstein, e a gente separou aqui o Homem Invisível do Leigh Whannell, que é um filme de 2020.
é desse cara, né, que ele meio que pegou essa seara aí de revisitar os monstros da Universal, né? O Lithwanel é um grande parceiro do James Wan, eles estão envolvidos ali em Jogos Mortais, né, em muitas coisas juntos, e polêmica, mas eu acho ele um cara muito mais interessante, um cineasta muito mais interessante do que o James Wan, assim, eu gosto muito das coisas que ele faz, e ele dá essa releitura aí de O Homem Invisível, colocando todo um contexto de uma relação tóxica, né? De um casal, e eu acho que ele foi por um caminho ali que trouxe uma coisa contemporânea muito forte, né? Tendo Elizabeth Moss ali, de Conto da Aya, né, do Conto da Aya, que também já tem esse tema ali, e ela estava muito em alta quando saiu o filme com a série. E eu acho que é muito bem executado esse texto ali, sabe? Esse tema ali dentro do filme. E a interpretação dela, acho que só vem a somar ali. E eu acho que também, por as pessoas associarem ela também ao Conto da Aya, ali, né, nesse auge que ela estava da série, também foi um chamariz para o filme. Então, acho que foi uma estratégia interessante também. E eu acho que dessa lista é um dos filmes que eu diria que é muito difícil se encontrar uma pessoa que não gostou desse filme. Ou que não vai gostar dele quando assistir. Acho que esse Homem Invisível, que inclusive eu acho que talvez puxa o gancho para o nosso próximo filme. O Marcelo falou que, assim, eu tô com ele nessa, de achar que ele como cineasta talvez traga pra gente um pouco mais de robustez do que James Wan. Mas eu sofri um escorregão muito grande no Lobisomem. Tá, então vai dar polêmica, já tô aqui, assim, ele conseguiu pra mim voltar a me fazer sentir que eu tava assistindo um filme de diretor iniciante. Era inacreditável pra mim que aquele filme era do mesmo cara que fez O Homem Invisível. Então, não sei se já é hora de falar dele, Gabi, mas quando for, Sim, polêmica vai ser essa. vamos puxar ele, porque, né, falamos de Homem Invisível, vamos falar do Lobisomem. E aí a gente vai deixar com o Marcelo, que é o defensor do O, ad- Lobisomem. o É um filme. advogado. Eu dei uma carteirada aqui, gente, confesso que eu obriguei a colocar esse na lista, porque eu acho ele muito subestimado, assim, eu acho um filme muito legal, eu queria defender o Lobisomem do Olifo Anel aqui, que eu acho que é um filme que, né, o Renato, a Gabi, eles estão com a maioria aí, a maioria não gostou do filme, eu acho, foi um filme que me surpreendeu, assim, eu acho que é um filme melancólico, triste pra caramba, eu acho que ele tem ali uma relação de pai e filha que é bonita, interessante. Eu me identifiquei muito com a dor do protagonista se transformando num lobisomem, e aquela coisa do isolamento, né, de se passar quase que todo numa locação só, naquela cabana. Ao mesmo tempo, eu gosto dos efeitos, assim, eu acho que é interessante a forma como ele vai se transformando e manifestando os seus poderes ali de lobisomem. Tem também uma coisa ali dele também tem uma relação com o pai, né? O protagonista tem uma relação com o pai meio conflituosa. Foi um filme que me pegou muito, assim. Estava esperando também, né? Como todo mundo, que ia ser uma porcaria. E me surpreendeu muito positivamente. Assim, eu acho que é um filme que você sai assim com uma coisa assim meio melancólica e me deixou emocionado, sabe? Eu não acho ele Olha tão só. ruim como as pessoas falam, como a maioria fala, tá? Também não acho. Eu só esperava mais. Eu acho que tem pontos positivos. Eu acho que a Julia Garner é um ponto positivo, inclusive, nesse filme. Nossa outra Scream Queen, que a gente menciona no nosso outro vídeo. Mas enfim, eu não acho que é uma releitura à altura do diretor, sabe? E do que poderia, principalmente do tema ali do filme, sabe? Eu acho que eles poderiam ter explorado de uma maneira melhor, sem trazer muitos spoilers. Sim. Eu acho que é o tipo de filme que, se você me der o roteiro pra ler, eu diria, cara, que baita filme que vai sair disso aqui. É O isso, é roteiro é isso. muito bom, mas eu senti que o problema desse filme foi a direção. É um puta de um roteiro. A releitura ela foi certa em trazer justamente a melancolia, trazer o ponto de vista pra gente ver um ente amado se transformando naquilo que vai atrás da nossa fragilidade, mas tem coisas ali que pra mim só não superam Kevin Williamson como diretor, mas chegou perto.
Eu vim do Homem Invisível. A última coisa que eu assisti dirigida por ele foi o Homem Invisível e tomei um susto. Marcelo, tomei um susto, mas comecei com sólido 3, indo pro 3,5, mas não consegui sair da nota final Pô, entre que 2 e pena. 12,5. Eu achei que ia converter mais alguém aí, mas então não rolou. Mas Você obrigado não foi, pela... Obrigado. você não foi Gostei. mordido por esse lobisomem aí. Nem ele foi. Mas não Você vamos não soltar vai mais se spoiler. transformar num fã peludo do lobisomem do Livro o Anel. Não O vou, lobisomem, eu não acho que de vou. talvez todos os monstros aqui da Universal que a gente separou, talvez ele seja o patinho feio ali, né? Porque, né, ele, não sei, é um subgênero de filme de lobisomem que eu adoro, mas não é uma coisa que estoura assim, né? Que a gente vê filmes de lobisomem e fala, caraca, Também. né? Foi um grande sucesso. A gente lembra de um lobisomem americano em Londres, né? Mas são Uhum. poucos exemplos, assim, eu acho, dos monstros da Universal, talvez o que seja mais, assim, esquecido, né, E no como a gente churrasco, assim. fala, da Hammer é um dos monstros que mais teve ali filmes, né? Foi o lobisomem. Uhum. Então, realmente, vamos chegar. A gente vai ter um lobisomem decente. Eu vou Esperamos. colocar, e eu vou botar polêmica na discussão, porque tá vindo aí uma releitura muito pessoal do Robert Eggers sobre lobisomem, Werewolf, Sim, que verdade. chega em breve, e depois de Nosferatu eu perdi o tesão da espera por esse lobisomem novo. Eu acho que o cara tá preso demais na técnica, na estética e na história, e tá esquecendo que tem uma narrativa que precisa existir por trás. E Nosferatu, pra mim, não sei vocês, até vai que de repente é o contrário, né? E eu sou a minoria aqui nesse momento. Mas Nosferatu, pra mim, foi uma baita de uma decepção. E é ele que vai fazer um filme sobre lobisomem. Eu vou falar aqui uma coisa muito polêmica. Eu acho que Bora! o Eggers é o Nolan do terror, e não no bom sentido, tá? Porque o Nolan tem seus muitos méritos, Ah, mas eu acho que ele é muito apegado ao perfeccionismo extremo, e isso isso. fica acima de tudo, Cansa. assim. Inclusive de trazer Nossa. um filme divertido, assim, sabe? Então, e aí eu digo divertido entre muitas aspas, não tô falando que ele tem que fazer um filme Uhum, focão, não é essa a ideia, porque eu sei que essa também não é uhum, pegada do filme dele, mas ele esquece que filme precisa de audiência e, enfim, uhum. eu acho bom, gosto dos filmes dele, mas eu acho que ele tem esse viés do Nolan de realmente primeiro a perfeição de dele ser ovacionado pela técnica que ele usou e não é só disso que é feito um filme de terror. Nosferatu foi um dos poucos filmes que me arrancou uma reação física, porque eu lembro de ficar no sofá, me sacudindo e, bora, cara, fala! Conta, a gente já sabe! Mas não, vamos lá, que tem a pronúncia, que tem o cara, mas foram muitas cenas em que eu realmente ficava no sofá, fala, por favor. Sabe, filme, a primeira vez que eu quis ter um botãozinho de assistir em 2x, pronto. E aí, polêmica no ar. Isso é legal, mas isso não pode atrapalhar a experiência. Se atrapalhar a Uhum. experiência, sabe, da audiência, eu acho que isso já. Eu acho legal, mas, assim, não morro de amores, igual a maioria morre, assim, eu acho legal, mas nada demais também, né? Tem Sabe o que outras pode ter versões de sido? Nosferatu bem melhores. Vocês lembram de Jogos Mortais? Eu acho que o primeiro Jogos Mortais que ele era um thriller, era um Seven de baixíssimo orçamento. E do que ele foi muito falado, não é elogiado, falado muito a respeito do gore lá da cena final. E aí, quando você pega aquilo que todo mundo falou bem e descobre que isso pode ser aquela fórmula do sucesso, taca ali mais 10 jogos mortais, onde a gente pega aquele elemento que foi o que causou um boom maior e vamos reproduzir este elemento, esquece todo o restante. Então, a bruxa do Eggers, que tinha essa releitura histórica belíssima, ele foi muito elogiado em relação a figurino, em Eu relação ao acho que próprio inglês que ele utilizou. Muito, a bruxa tá no meu ranking das top 10. E aí, sabe, aquele preciosismo técnico que foi muito elogiado na bruxa e depois, talvez em menos quantidade, mas também foi no farol, o cara simplesmente, não, é isso, esse é o meu filão. É nisso que as pessoas gostaram do meu filme, do preciosismo técnico e o apego aos fatos históricos. E aí, chegou em Nosferatu, pra mim é como se fossem Jogos Mortais 3 ou 4. Já não tinha mais nada, esquece investigação policial, isso é só pra ter morte. Então, Eu sei polêmicas. que os infernautas vão discordar bastante, mas isso que é o legal, Muito. né, gente? A gente Uhum. poder ter essa. não, ou não. É, Comenta aí o que vocês acham. Aí vou responder todo mundo, tá? Todo mundo, vou contra-argumentar com todos.
E agora vamos então para a nossa próxima dica, que é um filme que faz uma releitura do Monstro da Lagoa Negra, que é um baita filme, eu gosto muito do original, que é o A Forma da Água, do Guilherme Del Toro, um filme de 2017, que ganhou o Oscar, né? Um filme que muita gente conhece e que, embora eu não ache um baita filme, assim, é um dos que eu menos gosto do Del Toro, de quem eu sou muito fã, mas é indiscutivelmente um filme que pega esse termo releitura e realmente relê a coisa, né? Porque é o Monstro da Lagoa Negra, claramente ali, né? Uhum. O tipo da criatura, tudo uma criatura anfíbia que vem da América do Sul, vem da Amazônia. Só que se no filme original a gente tem essa criatura tentando agarrar aquela donzela em perigo, né? Ele representa um perigo para ela. Aqui a gente tem uma história de amor, onde a humana se apaixona por aquela criatura que no fim é muito mais humana do que a maioria daqueles personagens, né? Daqueles cientistas, dos militares. Então, o Del Toro, como sempre, tendo um carinho pelas criaturas, né? Eu acho que ele não foge ali das coisas que ele acredita, né? De ter um amor ali pelas criaturas. Exato, é um cara que é super, super fã de criaturas e desses monstros clássicos. Então ele está ali como cineasta, mas também muito como fã. Então eu acho que ele pensa muito ali, muito respeito aos fãs Sim. dessas criaturas ali, como é que ele consegue trazer uma obra que respeite ali que seja realmente uma releitura que respeite a obra original. Eu acho isso incrível nele, a Sim. paixão que ele tem por essas criaturas. Inclusive, ele continua me surpreendendo, porque eu não esperava, agora foi o contrário, eu não esperava que eu fosse gostar tanto do Frankenstein dele. Eu não esperava. Achei que, tudo bem, Frankenstein, a gente vê, houve algumas críticas e tudo mais, eu não esperava que fosse gostar tanto, assim, um cara que tá dirigindo há décadas. E chegou agora com aquele filme de um personagem de novo, que a gente trata ele, e vem a noiva dele, e vem a Lisa, e vem, sabe, derivados e derivados, e o cara volta para o personagem original e faz um filmaço. Não sei vocês, mas para mim Frankenstein me surpreendeu. Eu gosto também, eu acho, me envolveu bastante, né? Eu acho que é um filme que talvez eu não vá lembrar tanto, assim, nos próximos anos, mas naquelas 2 horas que eu estava assistindo ali, eu fiquei bem envolvido. Eu gostei do Jacob Elord como Frankenstein, eu Também. acho que né, diferente ali, uma coisa que foge daquela coisa tão grotesca, né? E né, tipo um Schwarzenegger, Frankenstein, assim, não é outra coisa. E é isso, pô, deixa o Del Toro fazer o sonho da vida dele ali, né? Só podia ter um pouco menos de Uhum. CGI, porque, pelo amor de Deus, né? Quanto lobo em CGI. Queria ver um pouco mais de efeito prático e tal, mas eu acho que a Netflix deve ter tesourado um pouco o orçamento ali e foi o que deu para Sim. fazer, né? Que eu acho que é um paralelo que você fez com o lobisomem do Anel, é justamente isso. Eu acho que no caso você sentiu a melancolia que ele tentou passar, e ele tentou passar isso tanto no roteiro, quanto na direção, quanto na trilha sonora. E eu acho que, assim como o Lionel tentou isso no Lobisomem, o Del Toro com Frankenstein, eu acho que, pra mim, o que pegou justamente foi falar sobre humanidade, sobre né, a vida finita e tudo mais. Então, eu acho que o Guilherme Del Toro conseguiu, pra mim, fazer o que o Lee fez com você em relação à melancolia. Então, por isso que eu digo, é uma visão muito subjetiva, né? É por isso que o Uhum. filme é tão maravilhoso. Que eu É, acho que eu me toquei tanto com o filme porque o que ele queria discutir, que era a humanidade e a finitude da vida, me pegou. Me arrancou a lágrima. O que eu não esperava. Eu gostei do filme, eu até coloquei entre meus top 10 de 2025, mas não, eu esperava mais vindo do Del Toro, assim. Não gostei do CGI, eu não gostei gostei da interpretação do Jacob Elord, mas quando a gente fala de Del Toro, a gente imagina ali uma criatura muito bem feita, né? Porque ele é o cara das Sim. criaturas. E eu não gostei muito da criatura que ali no Frankenstein. Acho que também tem alguns problemas no roteiro, assim, que para mim ficou meio. O Oscar Isaac, que está sempre muito bem, eu não curti ele ali. ele tá É, ficou mal canastrão, né? aproveitado. Tá canastrão. Exato, exato. E aí, não, não, poderia. Acho que quando a gente espera um Frankenstein do Guilherme Doutor, a gente espera o Frankenstein. E foi o Sim. Frankenstein, ok, É legal, bem verdade. executado, mas nada acima, sabe, da média. Então, Tem quem mas amou, tem quem muita não gostou pessoa muito. odiaram.
É legal que é um filme que está bem fresco ainda na cabeça da galera, né? Por toda a Uhum. coisa do Oscar aí, que foi recentemente, então acho que muita gente conseguiu ver, né? E aí a gente tem também, por último, a Múmia, que é outro monstro da Universal muito famoso. E dessa vez a gente vai puxar um filme que está estreando, né? Que está saindo aí agora, que é o A Maldição da Múmia, que ele estreia agora no dia 16 de abril de 2026, né? É dirigido pelo Lee Cronin e é um filme assim que ele vem dentro de um contexto que é interessante porque ele foi anunciado ao mesmo tempo em que foi anunciado a Múmia 4. Se ele saísse no mesmo ano, nossa, ia ser uma bagunça, né? Mas é que o do Brendan Fraser sai só em 2028, pelo que está anunciado, né? Então a Maldição da Múmia, pelo menos tem esse privilégio de sair antes, né? Bem antes. Então, enquanto estamos gravando o vídeo aqui, a gente ainda não viu o filme, né? Mas a gente achou legal, na verdade, o lançamento desse filme foi o que deu o estalo aqui para a gente fazer essa lista, fazer esse vídeo, porque é uma oportunidade, né, da galera ver esse vídeo e depois ir para o cinema e conferir mais uma releitura de Monstro do Universal que está saindo quentinha do forno aí. Tem um que meio de Pet Cemetery ali, eu achei meio. Me lembrou muito, inclusive, né, da filha voltar, enfim. Mas interessante, tem uns jumpscares ali nos trailers, ali, nos materiais de divulgação. É um filme que parece ter bastante jumpscare, então, para quem curte, acho que vai ser eu acho que é um filme bem pipoca. Eu gosto muito do A Morte do Demônio, Ascensão, que ele dirigiu. Acho muito legal o Evil Dead dele, né? Também Então gosto. tô com altas expectativas aí para esse. Eu só não gostei mais do Evil Dead pelo CGI. É um filme que não precisava daquele CGI. Um filme dessa natureza, não, gente. Ele pode até reduzir a escala, mas fez falta mais efeito prático naquele filme. Mas é um bom filme. E algo me diz pelo cenário aí de Gabi que ela tá um pouco ansiosa pela chegada dos filmes da Múmia, hein? Eu tô vendo ali no fundo. Não sei, só uma impressão, mas eu acho que ela tá ansiosa, hein, Gabi? Falei nos bastidores aqui com o Renato e com o Marcelo que A Múmia eu acho que é um dos filmes que eu mais assisti. Inclusive, tentei meu filho assistisse também, ele não curtiu, fiquei decepcionadíssima. E eu tô bem ansiosa, ainda mais que volta o elenco principal quase todo, volta Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, então assim, tô bem, bem, bem animada com. Vou desconsiderar aquele terceiro ali que para mim é péssimo, A Turma do Imperador. Que é o com Mas Jet Li, né? isso, Tipo, exato. tem um puta elenco legal, né? Jet Li, Michelle Yeoh. Mas eu confesso que eu não vi inteiro, assim. A Rachel Esse Weisz não terceiro, participa do terceiro, né? A Maria Bello, que faz a mesma personagem ali no terceiro. Eu acho que é um dos motivos que eles também ignoraram o terceiro. Mas só 2028, mas eu tô bem, bem animada. É um filme bem aventura, fez parte da minha adolescência, início da minha adolescência, então eu tenho bastante carinho por esse filme. Não é, ele tem, claro, né, traz um monstro clássico, então ele não é tão terror, mais aventura mesmo, mas tô bem, bem animada. e é legal que quando ele estrear, ele vai trazer agora no elenco 2 atores que ganharam o Oscar, né? Porque a Rachel Weisz ganhou depois de ter feito os filmes da Múmia, né? E agora o Brendan Fraser também tem um Oscar aí na estante. Então a gente vai ter um elenco que agora está completamente oscarizado aí. E aí, para finalizar, menções honrosas, né? A gente teve uma enxurrada, como a gente falou, de filmes inspirados nesses monstros. Marcelo, Renato, quais filmes que vocês querem trazer aqui para o nosso final aqui, as menções honrosas? Eu queria trazer um que, assim, se você quer conhecer todos os monstros de uma vez só, tem esse filme aqui que é muito legalzinho, muito bonitinho, que é o Deu a Louca nos Monstros. Eu amo! The Monster Squad, de 1977. Eu lembro vendo isso no VHS, assim, criança ou pré-adolescente, e é muito gostosinho de assistir. Ele, inclusive, tem roteiro do Shane Black, né? Que é um roteirista que eu gosto muito, que é o roteirista de Máquina Mortífera, Homem de Ferro 3, que todo mundo odeia, mas eu acho fantástico.
Então, ele junta ali todos esses monstros da Universal, mas com uma pegada de meio Goonies, meio Conta Comigo, assim, né? Uma turminha ali de amigos e as voltas com esses monstros clássicos da Universal. Então, para quem quer conhecer todos eles de uma vez, de repente até apresentar para os filhos aí, é um filme que funciona muito com a criançada também. Ele tem, claro, né? Nos anos 80, 90, isso não era. Tá bom, mas ele tem umas piadinhas ali meio que não são apropriadas para criança, no final, principalmente. Sim. Com Mas certeza. é um filme muito, muito legal. Renato, Ah, o a menção meu honrosa. favorito, assim, pensando nessa lista, é um filme de 2000, tá? Então, fugindo um pouquinho de não ser recente, mas Marcelo abriu a porteira, né? Então eu vou seguir, porque o dele, né? Porque esse está fora da Fico lista, então a gente pode roubar um pouquinho. Então eu fico com Homem Sem Sombra de 2000, né? Que também foi bebeu lá da fonte do Homem Sem Sombra, do Homem Invisível, que é aquele com Kevin Bacon. Eu assisti, não tem muito tempo que eu assisti esse filme, não lembro por quê. E eu acho que assim, não envelheceu mal, tá? É um filme que acho que dá tranquilo para se apresentar pra gurizada que tá aí começando a assistir os filmes, né, o PG-13 e tudo mais, e ele é super divertido ainda, eu acho que ele brinca bem, sabe fazer suspense, e o que é muito legal é que mesmo sendo muito fã desse filme na adolescência, quando eu cheguei no Homem Invisível do Lee Whannell, foi realmente, como o Gabi falou, uma releitura impressionante, assim, como ele soube atualizar o tema. É muito legal quando o diretor e roteirista consegue, né, atualizar uma fórmula de uma maneira tão bonita, tão bem feita, tão original. Então, eu deixo esse aí para quem ainda não assistiu, principalmente a galera mais nova, vá sem medo, porque se você assistiu Homem Invisível, é outro filme. É divertidíssimo também, eu gosto Uhum. dessa releitura. Eu vou trazer dois mais recentes, só para a gente poder conectar aqui com esses recentes que a gente falou, que é o The Angry Black Girl and Her Monster. Não tem título em português, então é esse título gigante em inglês. É sobre uma menina negra que tem um irmão ali que foi brutalmente assassinado e ela tenta trazer ele de volta à vida. Então, é uma releitura de Frankenstein. Ah, É um horror negro, um filme muito legal. E o Birth Rebirth, que é mais conhecido, que também ele tem até um quê de Faça Ela Voltar, que é uma patologista e uma enfermeira que perde uma filha de, acho que tem 5, 6 anos, a filha dela, e elas tentam trazer essa criança de volta também. Então, também é uma outra releitura de Frankenstein que eu acho muito legal. Então, indico esses dois filmes. Não deixe de seguir a gente no nosso Instagram. Também tem aqui na legenda as redes sociais de nós três. Não deixe de seguir também o Boca do Inferno e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Isso aí, tchau, tchau, gente. Até a pessoal. próxima.